Sejam bem-vindos em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, fale com cada um de nós. Hoje nós estamos aqui para ouvir Deus falar, amém? São 10h25 e eu vou ficar falando por umas 2h30 mais ou menos. Bom para vocês que estão sentados, né? Eu estou em pé, então posso falar até chegar bem a horinha da meia-noite e pronto, né? Graças a Deus. Mas, queridos, nós estamos aqui nessa noite, uma noite de comunhão com o Senhor, uma noite de agradecimento a Deus por esse ano que todos nós passamos. Eu, particularmente, costumo dizer que para mim foi um ano muito abençoado, muito abençoado. Eu passei por uns momentos bastante desafiadores, mas a mão do Senhor esteve sempre comigo, né? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Keila. E nesse ano, bem no início desse ano, em janeiro desse ano, eu fiz uma cirurgia de grande porte, onde as perspectivas eram bem sombrias, onde tudo que falavam era meio espantoso, meio tenebroso. E eu fiquei muito apreensiva com essa cirurgia, mas fui para ela confiante. Eu sou sempre assim, sabe? Antes eu fico nervosa, tensa, fico por ser um pouco agoniada, né? Sanguínea. Então, às vezes eu fico muito angustiada, digamos assim, acelerada, pronto. Mas quando eu vou entrando na situação, eu já fico calma. Então, quando vai se aproximando, quanto mais longe está, para mim é mais difícil. Mas quanto mais se aproxima, eu fico mais calma, né? Eu tenho essa graça de ficar mais calma, graças a Deus. Então, diante de tudo o que foi falado e diante de tudo que realmente acontece com as outras pessoas, Deus me abençoou muito. Eu não cheguei a passar nem um terço do que era o esperado. E saí com muita vitória, deu tudo certo na minha cirurgia. E passei por um momento bem desafiador, né? Vários meses bastante desafiadores. Mas para mim foi um ano excelente. Um ano de superação, um ano de desafios, um ano de vitórias. Tá fazendo um barulhinho? Tá? Será o meu microfone? Não? Então pronto, deixa pra lá. Um ano de vitórias, e eu creio que se nós pararmos para analisar, nós nunca perdemos, nós nunca saímos perdendo em nada. Sabe por quê? Que a Bíblia nos assegura que todas as coisas, elas cooperam, concorrem para o nosso bem. Então, todas as coisas que acontecem, estejam dentro da sua perspectiva, ou da minha perspectiva ou não, elas são boas. Todas as coisas. Então a gente nunca sai perdendo, porque no mínimo a gente sai com uma experiência sobre aquela situação para falar. No mínimo a gente sai com um aprendizado de cada situação. Muitas vezes não acontece o que a gente quer, é verdade, mas aí Deus nos deu um livramento de muita coisa. Então, nunca a gente sai perdendo. Então, quando você olhar para trás para esse ano, hoje você vai ressignificar as coisas que aconteceram de ruins e que você ficou assim, nossa, não, esse ano, graças a Deus, está acabando, que foi péssimo para mim. Não, hoje você vai começar a ressignificar. Quantas coisas você aprendeu diante das situações difíceis e o quanto você cresceu como pessoa diante das coisas boas. Então Deus, Ele não deixa nada acontecer conosco que não seja concorrendo para o nosso bem. Embora muitas vezes a gente não consiga enxergar nos primeiros momentos. A gente não consiga ter uma clareza das ideias nos primeiros momentos. Mas depois, quando a gente para analisar, a gente vai ter a certeza que Deus nos fez crescer, que Deus nos livrou, que Deus nos abençoou. Então, hoje, para mim,
particularmente, está encerrando um ciclo que foi muito bom. Passei por muitas coisas difíceis, mas foi um ciclo extremamente poderoso na minha vida de aprendizado. Foi um ciclo extremamente poderoso de eu ter que me acalmar e esperar o agir de Deus. E pensa que isso é difícil para uma pessoa agoniada. É difícil. Eu tenho uma dificuldade de esperar as coisas acontecerem. E muitas vezes, quando eu começo a perceber algo que eu não acho bacana, que eu não acho legal, que eu acho que está em descompasso com alguma coisa, eu começo a ver e começa aquilo me dar uma agonia. Começa aquilo me dar uma agonia, até eu tentar resolver. Mas quando a gente não pode resolver, e a gente tem que esperar em Deus a solução dele, é a melhor coisa que tem para a gente aprender, sabe? Porque a gente entende que a soberania dele é imensa e nós somos muito pequenos. Nós somos diminutos, mas ainda assim ele se importa com a gente. Ainda assim, ele tem planos de paz para a nossa vida. Ainda assim, ele tem planos de nos abençoar, a mim e a você. Deus tem sempre interesse em nos abençoar. O maior interesse de Deus é nos ver bem. Ele nos criou a sua imagem e semelhança e quer sempre nos ver bem. Quer sempre nos ver vencendo, quer sempre nos ver crescendo para a glória dele. Tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Hoje nós estamos finalizando esse ciclo e vamos ver algumas coisas já para um novo ciclo que vai iniciar na nossa vida. Quantos estão com expectativa boa? Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Mas quando a gente olha na televisão, quando a gente olha os prognósticos econômicos, sociais, tudo aponta para um tempo difícil, né? Mas aqueles que creem em Deus podem andar no sobrenatural de Deus. Quantos creem em Deus aqui? Amém. Glória a Deus. Então, o que é isso? O que é crer em Deus e andar no sobrenatural de Deus? Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, isso é muito fácil de falar, mas de viver é bem difícil. Mas não é não. Quando a gente anda no sobrenatural de Deus, é porque a gente deixa Ele fazer todas as coisas. E quando a gente espera pela ação de Deus, crendo o que diz na palavra dele, que Ele não desampara os seus. Você sabia que você é escolhido de Deus? Você sabia que você é um escolhido de Deus? Então Deus, Ele nos escolheu. E quando Ele nos escolheu, nos elegeu, nos escolheu, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ele sempre quer conduzir a nossa vida para nós vivermos nesse sobrenatural. E quando nós vamos entrar numa nova etapa, geralmente os prognósticos são ruins. Começam a dizer todas as coisas negativas que podem acontecer, e a gente tem vivido já isso no mundo de guerras. É porque a gente fica alienado. Mas as guerras continuam tão intensas desde quando começaram. Mas a gente tende a viver a nossa vidinha alienada do que está acontecendo. Mas as coisas continuam acontecendo. Continua muita gente sendo morta, continua muita gente sendo injustiçada, continua muita criança sendo morta inocentemente, e a gente injustamente, e a gente tende a pensar, mas e Deus? Onde Ele está? Como é que Deus não providencia uma solução para esses pequeninos que morrem injustamente? Como é que Deus não move o braço dele para impedir isso? Mas é porque todas as coisas que acontecem no mundo são fruto da nossa escolha. Então, se nós escolhemos um tipo de vida, Deus não vai intervir na nossa escolha. Ele nos orienta aquilo que é melhor para nós, através da Bíblia, que é a sua palavra. Ele fala conosco
aquilo que é melhor para nós. Ele ainda dá uma dica para nós, né? Ele diz tudo como nós devemos fazer. E aí, aqui no início, nos primeiros livros da Bíblia, ele diz todas as bênçãos que podem acontecer para uma pessoa, se a pessoa obedecer ao Senhor. E tudo aquilo de ruim que pode acontecer, todas as maldições que podem acontecer, se nós escolhermos o errado. E ele ainda dá uma dica, né? Escolhe, pois, a bênção. Ele fala aqui. Então, nós temos toda a direção para a nossa vida, para que nós andemos com uma vida santa, justa diante de Deus, para que nós tenhamos graça e vivamos bem. Esse ano que inicia, nós temos um tema para esse ano que vai começar, que é restituição plena. Diga comigo, restituição plena. Amém. Então, quando a gente é restituído de algo que era nosso por direito e que passou por nós e nós não estamos mais desfrutando daquilo, quando nós somos restituídos de algo, é muito bom, a gente fica muito alegre. Mas às vezes a gente tem uma restituição que não é plena, é uma restituição mais ou menos. Desculpa, mas a promessa que nós temos para esse ano de 2025, para mim e para você, é que nós vamos ter uma restituição plena da parte de Deus, amém? Uma restituição completa. E para a gente falar e entender um pouco mais do que essa restituição plena, eu queria que você abrisse a Bíblia, aqueles que estão com Bíblia, nós vamos usar a versão NVT, em 2 Reis, capítulo 8. Nós vamos ler uma parte desse capítulo. Todos nós vamos nos preparar para viver esse tempo de restituição. Não vamos entrar num tempo de perda, nos prognósticos humanos, sociais. Vamos entrar num tempo de restituição de Deus pela fé. Tudo que nós vivemos em Deus é pela fé. Aqui nós tivemos uma semana de ativação, né, de 2025, onde todos os dias nós tivemos várias ministrações. E foi muito bom aquela semana, porque nós falamos de fé, nós falamos de cultivar uma vida com Deus, nós falamos de diversos pontos de perdão, de andar no sobrenatural de Deus, de viver uma vida de santidade, de gratidão e vários temas que cada um desses temas nós precisamos aplicar na nossa vida em 2025. Então as coisas não vêm do nada sobre a nossa vida. Tudo que nós formos receber, nós precisamos receber pela fé. Mas para que isso nos aconteça, nós precisamos ter algumas atitudes. Aqui em 2 Reis, no livro de 2 Reis, capítulo 8, versículos de 1 a 6, nós vamos ler. Um título fala de uma mulher de Sunem que volta para casa. E diz assim a Bíblia: Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: reúna a sua família e mude-se para outro lugar, pois o Senhor proclamou sobre a terra de Israel uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu a instrução do homem de Deus, reuniu sua família e mudou-se para a terra dos filisteus, onde passou 7 anos. Ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi até o rei para reaver sua casa e suas terras. Quando ela chegou, o rei falava com Geazi, o servo do homem de Deus. O rei havia acabado de dizer: conte-me alguns grandes feitos de Eliseu. E Geazi
lhe falava sobre a ocasião que Eliseu havia ressuscitado o menino. Naquele exato momento, a mãe do menino entrou e apresentou ao rei a sua petição para reaver a casa e as terras. Veja, ó meu senhor, o rei, exclamou Gease, esta é a mulher e este é o filho dela, que Eliseu ressuscitou. É verdade? Perguntou o rei à mulher. E ela lhe contou o que havia acontecido. Então o rei ordenou a um dos seus oficiais: providencie que tudo seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ausente. Queridos, essa história aqui, ela é fantástica. Parece que está assim, num contexto que a gente não entende muito bem. Mas para a gente ter uma chave melhor do que isso nos ensina, nos fala, é que quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos os profetas de Deus, nós entramos num tempo bom. Aquela mulher, ela era uma mulher rica. Era uma mulher que Eliseu, o profeta, quando ele começou a chegar em Sunem, essa mulher observava que o profeta chegava de épocas em épocas, ele ia a Sunem. E ela começou a observar. E ela tinha posses, então ela tinha no sótão da casa um espaço. E ela falou para o marido dela: olha, vamos construir aqui um aposento para o homem de Deus ficar e comer conosco quando ele vier na cidade. E assim ele concordou e assim foi feito. Então esse homem de Deus começou a frequentar a casa dela. E essa história aqui que foi falada, que o rei perguntou para o assistente, digamos assim, do homem de Deus: me conta umas histórias desse profeta. O que ele fez? E uma das histórias que ele contou foi que quando esse profeta estava frequentando a casa dessa mulher, ele disse para ela assim: olha, o que eu posso interceder para você junto às autoridades, junto ao rei? Tem alguma coisa que eu possa interceder, fazer alguma coisa de bom para você? E ela disse para o homem de Deus: não precisa você fazer nada. Não precisa você fazer nada por mim, porque eu já tenho tudo o que eu preciso. Ela era uma mulher rica. Então ele perguntou para o ajudante dele: mas o que eu posso fazer para abençoar? Todas as vezes que a gente vem aqui na cidade, ela preparou um quarto para ele. Nesse quarto tinha uma cama, tinha uma cadeira, tinha uma mesa e tinha uma lamparina para ele ler. Então ele era muito bem tratado naquela casa. Ele queria de alguma forma retribuir. E o ajudante dele disse: olha, ela não tem filhos. E a Bíblia conta que ele chamou aquela mulher e profetizou que daí a 1 ano ela teria filhos. Era algo que ela muito almejava. E depois de 1 ano, aquilo se concretizou. Então, vários episódios se passaram na vida dessa mulher, inclusive com esse filho. Esse filho teve um problema e ele chegou a morrer. E ela foi atrás do homem de Deus, dizer para ele: olha, eu não te pedi nada. Eu não pedi para você um filho. E agora eu quero que você vá na minha casa, porque ele não está vivo mais. Então, Deus realizou um milagre através da vida desse profeta. Por isso é que o rei estava perguntando para o ajudante dele, muito tempo depois, para o ajudante do profeta: me diz alguma coisa que ele tenha feito, esse profeta. E aí ele contou a história desse menino. E como não tem nada por acaso, né? A Bíblia fala que nesse exato momento, aquela mulher entrou para falar com o rei. Então, na primeira ocasião, quando o profeta perguntou para ela: o que eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu possa ir às autoridades,
ao rei para lhe ajudar? Ela falou, não, tá tudo bem, não precisa. Só que dessa vez ela mesma foi até o rei, porque ela obedeceu. Naquele tempo teve realmente um período de fome muito grande, e ela foi para a terra dos filisteus, que tinha proximidade com o Egito, que naquela época era o celeiro do mundo, né? Então todas as crises que tinham, as provisões vinham do Egito. Então ela foi para a terra dos filisteus, que era próximo, e ficou 7 anos lá, porque em Sunem, onde ela morava, estava uma escassez muito grande. Só que quando ela voltou depois de 7 anos, a casa dela, a propriedade dela, a lavoura dela tinha sido tomada, talvez até pelo rei, porque muitas vezes eles faziam isso, eles tomavam posse das terras. Então talvez até o rei tenha tomado posse das terras dela. Mas quando ela chegou lá, Deus deu a oportunidade dela falar do milagre que ele tinha feito na vida dela através do profeta Eliseu. E Deus moveu o coração daquele rei. E ele disse para ela, como nós lemos aqui, é verdade mesmo que isso aconteceu? E ela lhe contou o que havia acontecido. E olha o que ele fez. Então o rei ordenou, no versículo 6, a um dos seus oficiais, providencie que tudo seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que ela esteve ausente. Isso aqui fala de restituição plena. Muitas vezes nós pensamos que perdemos as coisas. Muitas vezes nós pensamos que as pessoas passaram a perna na gente, nos enganaram, e que a gente saiu, como diz em Belém, levando a pior, levando o farelo. Assim que fala lá em Belém, né? Não, fulano levou o farelo, ou seja, se lascou, aconteceu tudo de ruim, não tem mais jeito. Só que não, quando Deus providencia algo para nós, quando nós vamos até a presença daquele que é soberano das nações, que governa todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas, quando nós nos voltamos para Ele, Ele providencia uma colheita plena para nós. Ela saiu de lá porque ela escolheu fugir da fome. Então ela deixou a propriedade dela. E quando o rei disse que ia restituí-la, inclusive na lavoura que houve quando ela esteve ausente. Então é isso que o Senhor quer para mim e para você em 2025. O Senhor quer nos restituir de coisas que nós perdemos. Muitas vezes não são coisas naturais, materiais, mas muitas vezes nós perdemos a nossa paz de espírito. Muitas vezes nós perdemos o nosso equilíbrio emocional. As coisas vão acontecendo ao longo da vida e a gente começa a perder saúde por algumas escolhas erradas de alimentação, de extrapolar na alimentação, né? Em algumas outras coisas, em algumas outras práticas, e isso acarreta coisas para a nossa vida, e aí a gente acaba perdendo a saúde. Quando a gente perde a saúde, a gente perde interesse de produzir, e quando a gente para de produzir, a gente começa a se sentir inútil. E todo ser humano que começa a se sentir inútil, ele entra numa crise existencial. Então talvez alguém aqui esteja num momento de crise existencial, que você conseguiu superar um pouco, mas você não tem aquela paz que você precisava ter, que você perdeu. Muitas vezes um relacionamento que se perdeu, muitas vezes um filho dentro de casa que de repente não está mais com você, ou a saúde, ou você pode estar sem emprego, a sua forma de sustento não tem sido do jeito que você planejou. Muitas coisas ao longo da nossa vida, elas vão perdendo um pouco a essência, a potência,
e nós ficamos angustiados. Às vezes nós até acostumamos com a situação e deixamos passar. Mas aquilo não deixa de nos afetar. Os irmãos me desculpem, peguei essa virose e vou dar tossir um pouquinho por aqui, mas vai passar. Então, Deus ele quer que nós tenhamos essa vida plena, essa restituição plena. Mas nós precisamos observar alguns detalhes para que isso aconteça na nossa vida. Então, aquela mulher, ela foi obediente ao profeta. E tem um versículo na palavra de Deus, em Hebreus 1:1, na verdade. Por muito tempo Deus falou de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então os profetas, eles eram a boca de Deus naquela época. Hoje nós temos a boca de Deus bem acessível, que é a Bíblia. A palavra de Deus é Deus falando conosco. Naquela época, Deus usava os profetas. Ele levantava homens e mulheres para falarem em nome dele. Então hoje nós precisamos obedecer à palavra de Deus e viver os princípios da palavra de Deus, para que nós possamos alcançar essa vida plena. E você pode estar pensando, mas é muito difícil viver os princípios de Deus. Não, quando a gente vai tentar viver pela nossa força, vai ser muito difícil. Mas quando a gente pede ajuda para o Espírito Santo, tudo se resolve na nossa vida. Tudo fica facilitado pelo Espírito de Deus. E nós podemos olhar e dizer, Deus, como que eu resolvi aquilo? Eu não consegui resolver. Eu não sei nem como eu resolvi. Eu não sei nem como foi que eu fiz. Isso acontece muito comigo. Eu tenho um hábito de pedir para o Espírito Santo me ajudar em tudo que eu vou fazer. E eu tenho plena certeza que não fui eu. E quando eu me vejo nessas situações, na hora a gente tende a não perceber, sabia? Mas depois, quando você vai analisar, e você percebe que não foi você que fez aquilo, não foi você que teve aquela ideia, não foi você que conseguiu realizar aquele fato, e aí vem aquela convicção, foi o Espírito Santo que fez por mim, porque eu não teria condição. E a gente tem que realmente devolver toda a glória para Ele, né? A gente tem um hábito humano de querer a glória para a gente, né? Não, que todos me reconheçam, que todos saibam que fui eu, que todos pensem que fui eu. Mas é Deus que nos orienta. Então, em 2025, nós precisamos muito ouvir a voz de Deus, aprender a ouvir e discernir Deus falando conosco, porque é o que Ele mais quer, é falar o meu coração, falar o teu coração. E a Bíblia fala que depois de 7 anos, essa mulher voltou da terra dos filisteus. Foi um período longo. E a Bíblia fala, tem vários significados para esse número 7 na Bíblia. Um significado literal, né? E um significado espiritual, que é um significado literal, que é um tempo específico, e um significado espiritual, que é estabelecimento de algo ou perfeição. Então, o número 7, esse tempo, foi um tempo perfeito para Deus agir. Um tempo perfeito para Deus mover todas as coisas. Mover o coração do rei, mover o coração daquela mulher, e ela ir pedir ajuda, ela ir em busca daquilo que ela tinha perdido, e nós também precisamos ir em busca daquilo que nós perdemos. Se você perdeu o emprego, se você perdeu a sua estabilidade emocional, você precisa ir em busca diante de Deus. E quando nós
vamos em busca diante de Deus, Isaías 1:19, você pode projetar aqui na versão NVT e prepara logo também na versão Almeida, revista e atualizada, tá? Então na versão NVT diz assim: se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Na versão Almeida, revista e atualizada, que a gente costuma mais decorar, é: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então as coisas para acontecer na nossa vida, elas precisam estar debaixo de princípios de Deus. Então Deus, ele dá uma condição aqui: se quiserdes e me ouvirdes. Não é uma coisa ou outra. Se você quiser ou se você me ouvir, não. Uma coisa está intrínseca com a outra. Se você quiser e você me ouvir, você pode comer o melhor dessa terra. Comer o melhor dessa terra é desfrutar daquilo de melhor. Não é viver nababescamente, não tem nada a ver com riqueza, mas é desfrutar do que é melhor. Muitas vezes a gente pensa que a riqueza é algo que é o melhor para uma pessoa ter. Muitas vezes não é. A pessoa que tem muita riqueza, muitas vezes não consegue viver em paz, não consegue dormir em paz, porque fica preocupado em que vai aplicar, como vai se defender, o que vai fazer. Gente, esse ano eu fiquei chocada com a morte daquele jovem que estava envolvido num esquema de delação premiada do PCC, né? E ele foi morto ali no aeroporto de Congonhas, 4 da tarde. Então, eu digo, meu Deus, um homem com futuro promissor, um homem jovem, um homem que já era rico, já tinha uma carreira, um homem que trabalhava, vivia super bem, se envolver com algumas coisas por facilidade, sair de princípios de honestidade para pensar que vai desfrutar de tudo que é bom. Ele já tinha, eu fiquei tão penalizada. Eu conversando com uma pessoa, eu estava comentando sobre isso. E a reação normal dessa pessoa: não, mas ele é um safado, meu Deus, o cara envolvido com o Comando Vermelho, marginal. Eu falei, gente do céu, eu não consigo pensar dessa forma. Eu fiquei muito penalizada com a morte daquele homem, porque tem uma família, tem alguém que ama, ele tem um filho de 9 anos e tudo para dar certo na vida. E a pessoa escolhe uma escolha por um caminho errado. Pode ser um parente seu, pode ser um parente meu, que seja envolvido numa conversa mole. Tem muita gente boa que é envolvida numa conversa mole, numa conversa séria, que quando vê não consegue mais sair. Então, quando eu olho para aquela situação daquele moço, quando eu olhei, eu disse, meu Deus, ele pode ter sido enredado e depois de estar naquilo, não conseguiu mais sair. Pode ser, né? Tem gente que fala que não, mas eu vi até a entrevista dele com Cabrini e eu não mudei de ideia. Eu não digo que ele era santo, mas assim, muitas vezes, pessoas boas caem em ciladas e se envolvem com o mal por causa das escolhas. A nossa escolha, ela determina o nosso destino. Por isso que Deus nos dá o livre-arbítrio para agir, para escolher as melhores coisas, para nós termos dias melhores. Então, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A gente pode viver sempre de uma forma nobre. A Bíblia fala que o nobre projeta coisas nobres
e na sua nobreza perseverará. E a gente tende a pensar que o nobre é alguém que é numa camada social mais elevada. É alguém que vive uma vida tranquila, né, numa casa boa, num castelo, é um nobre. Queridos, a maioria dos nobres são pessoas simples, porque a nobreza, ela tem a ver com caráter e não com dinheiro. Nobreza não tem a ver com status financeiro, mas sim com caráter preparado diante de Deus e dos homens. Isso é ser nobre, e é isso que a Bíblia fala. O nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. A forma que nós temos hoje para avançar em 2025 em direção à nossa restituição plena é justamente a perseverança, investindo tempo em buscar a presença de Deus, memorizando, decorando versículos da palavra de Deus, buscando a Deus em oração, buscando discernir a voz de Deus. O que é discernir? É entender aquilo que Deus quer falar. Porque muitas vezes a gente quer algo e Deus fala pra gente uma coisa, a gente quer entender do jeito que a gente quer, para resolver do jeito que a gente quer, para ser do jeito que a gente quer, e Deus está mostrando exatamente o contrário, e a gente não consegue discernir. Mas a gente precisa nesse ano pedir para Deus caminhos que parecem perfeitos. Preste atenção. Ao homem há caminhos que parecem perfeitos, mas no final vai dar em caminho de morte. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Quando a gente fica de uma forma desavisada, fica vivendo de uma forma desavisada, desapercebida, sem focar em Deus e naquilo que Ele quer falar conosco, a gente pode ser envolvido em coisas que nos tirem do caminho dele. A gente pode ser envolvido em coisas que tirem a motivação real que Deus quer que nós andemos. Nós devemos buscar andar com pessoas parecidas com Jesus. E você pode dizer, mas o que eu vou saber uma pessoa parecida com Jesus? São pessoas que andam no princípio de Deus. O pastor Gork apontou para a Bíblia. A Bíblia contém os princípios de Deus. A nossa regra de fé e conduta é a Bíblia, é a palavra de Deus, porque nela contém vida, e vida eterna, vida em abundância. Então nós precisamos andar conforme Jesus, ler a palavra de Deus. Mas eu não entendo nada. Mas leia. A tua vontade de ler vai fazer o Espírito Santo abrir o teu entendimento, para que você venha compreender o que Ele quer falar. Por muito tempo da minha vida, eu lia e eu não entendia nada da palavra de Deus. Eu dizia, meu Deus, é tudo confuso na minha mente. Mas quando a gente entrega de fato o controle da nossa vida para Jesus, Ele começa a abrir o nosso entendimento. E a gente vai entendendo, vai sendo clareado, todas as coisas vão sendo clareadas. E quanto a essa questão de buscar andar com pessoas do bem, pessoas parecidas com Jesus, pessoas que andam na verdade, pessoas que têm moral, pessoas que andam na ética, não só a ética humana, mas a ética de Deus, da palavra de Deus, aquilo que o Senhor estabelece como ética e moral. E tem um livro, além da Bíblia, a gente deve procurar instrução,
porque a instrução ela nos liberta de muitas coisas. Conhecimento, na verdade, nos liberta. Então, tem um livro, faz muito tempo que eu li esse livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quem já leu esse livro? Muito bom, muito bom. Eu vou procurar lá na nossa biblioteca, porque faz muito tempo que eu li esse livro. E esse livro é bem interessante, é porque ele nos mostra como é viver nos princípios de amor, compaixão ao próximo e servindo as outras pessoas. E ele nos leva a fazer uma pergunta. Essa pergunta é: o que Jesus faria? Tudo que a gente for decidir, em tudo que a gente for colocar nossas forças, nosso propósito, é a gente perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? E aí a gente vai descobrindo como a gente pode viver debaixo do amor de Deus. Um outro passo para nós alcançarmos essa vida, essa restituição plena no ano de 2025, é ter uma vida de oração. Aqui a gente viu que essa mulher de Sunem, ela foi diante do rei clamar a ele pelos direitos dela. A oração é conversar com Deus, é clamar para Deus, é pedir ao Senhor por aquilo que Ele já prometeu para nós na sua palavra. Tem inúmeras promessas de Deus na Bíblia, e nós precisamos conhecer essas promessas e orar para Deus, pedindo o cumprimento dessas promessas na nossa vida. Então, muito mais do que uma simples conversa, é uma questão de intimidade com Deus. Então, algo que nós precisamos buscar muito para que nós tenhamos a nossa restituição plena é a intimidade com Deus. Nós vivemos numa geração superficial, de superficialidades, relacionamentos superficiais, conhecimento superficial, trabalhos superficiais, formações superficiais. Hoje, a nossa geração, eu tenho a impressão que é uma das gerações mais superficiais que a gente tem. Porque muitas vezes, se você pegar um menino para fazer uma conta, ele não acerta fazer, não. Muitas vezes, gente que está fazendo, prestando Enem, prestando vestibular, se for fazer a conta na ponta do lápis, não consegue fazer. Mas na nossa época, né, Renata? A gente tinha que decorar todas as fórmulas, tudo para saber fazer. Na minha época, aí, né, eu já sou bem para lá de meio-dia mesmo. Graças a Deus, né? Eu fiz escola técnica, que aqui é, como é o nome? IFPA. Eu não sei se é bem o fundamento da Escola Técnica Federal, lá do Pará. Eu acho que é, né? Então, eu fiz edificações lá. E esse curso de edificações é como se fosse uma preparação para os cursos de exatas, engenharia, aí tinha curso de mecânica e tal, mas o curso de edificações era mais para quem ia fazer engenharia civil, arquitetura e desempenhar esse nível técnico. Só que a gente aprendia a fazer tudo, literalmente tudo numa construção, a gente aprendia a fazer. A gente ia para a obra, a gente aprendia a fazer traço de argamassa, a gente aprendia a fazer ligação de lâmpada, ligação elétrica, ligação em série, tudo a gente aprendia a fazer. A gente ia para a obra para aprender a fazer e praticar o que aprendia na sala de aula. A gente fazia cálculo estrutural, que hoje tem os programas para fazer o cálculo estrutural de uma laje, a quantidade de ferro, o traço de argamassa, a quantidade de brita, a quantidade de liga do cimento. Hoje tem todos os programas para fazer, né, Idris?
Você vai lá, coloca tudo, o programa calcula e já faz no AutoCAD todo o desenho, está tudo pronto. Meu tempo era tudo na caneta nanquim, feito tudo bacana, à mão, os cálculos eram à mão. Então a profissão, ela era mais aprofundada. Hoje, não é assim. Hoje, se você tirar um AutoCAD da mão do engenheiro, não sabe mais fazer. Hoje, se você tirar um programa arquitetônico da mão do arquiteto, não sabe mais desenhar. Na minha época, a gente desenhava as pranchas enormes. Eram várias pranchas de um projeto. Hoje são várias telas, né? Bem rápido, de um projeto. Então, a nossa geração é muito superficial. E tem famílias superficiais, sabia disso? Que tem casais que têm um relacionamento superficial. Esse relacionamento superficial vai para todas as áreas. Porque um relacionamento de casal não está apenas ligado à relação humana, sexual, mas sim à conversa, ao convívio, ao aprendizado, ao longo do tempo, ao conhecimento de um e outro. E tem muitos casais que vivem superficialmente, não conhecem a fundo a outra pessoa, não conhecem a fundo os seus filhos. Por isso, cada geração vai se afastando mais dos seus pais. E hoje nós temos uma síndrome de falta de paternidade e afeta em todas as áreas do ser humano. Porque nós primeiramente somos filhos de Deus. E se a gente não tiver um aprendizado na terra sobre paternidade, se nós não tivermos um relacionamento, não tivermos um relacionamento com os nossos pais, de acompanhamento, de colocar limites, de educação, de manifestar amor, nós não vamos ter com Deus. Então é uma geração que tem muita dificuldade de se aproximar de Deus, pela falta da paternidade natural. Então não consegue entender, ou demora muito tempo para entender a paternidade de Deus. E isso daí, amados, vai se alastrando essa superficialidade para todas as áreas. A área social, né? A área espiritual. Dentro da igreja nós temos muitos crentes superficiais. E um propósito que nós temos que fazer esse ano é sermos raiz. Amém, queridos? É ser família raiz, é ser crente raiz, é ser esposo raiz, que cuida da esposa, é ser esposa raiz, que cuida do esposo, que cuida dos filhos, que cuida da casa. Hoje, essa geração acha que isso é diminuir a mulher. De jeito nenhum, não é. A mulher virtuosa, ela era negociante, ela era empresária, ela lidava com muitos empregados e ela geria sua casa também. E tinha essa capacidade, Deus deu essa capacidade para as mulheres. Então nós precisamos ser mulheres raiz também, homens raiz. Hoje a gente vê os homens com comportamentos fugindo da raia. Então em tudo na nossa vida, em 2025 a gente precisa voltar às práticas primitivas da palavra de Deus, que são práticas atualíssimas, mas que as pessoas não conseguem viver porque vivem a superficialidade. Uma das práticas é amar o próximo. A palavra de Deus diz para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o que a gente mais vê é pessoas que não têm amor próprio.
elas buscam no outro uma satisfação pessoal. Você nunca vai achar satisfação na sua vida através do outro, através do seu esposo, da sua esposa. Uma razão para viver é o meu esposo, é uma razão para viver minha esposa, uma razão para viver é os meus filhos, são os meus filhos. Se você viver assim, você vai viver frustrado, porque a nossa razão de viver é Deus, é Jesus na nossa vida. Ele vai construir a nossa família numa base sólida, vai trazer os filhos para perto de nós, vai fazer nós vivermos uma família boa, segura, tranquila, que passa por dificuldades. Sim, todo mundo passa, mas passa por dificuldades seguro na mão daquele que pode segurar todas as coisas. Se Ele segura as estrelas no céu, os astros, o sol, a lua, como que Ele não pode governar a nossa vida? Não pode segurar as barras da nossa situação? Então nós temos que confiar em 2025. Essa superficialidade social, você pode estar pensando, mas como superficialidade social? A gente tem os valores muito invertidos hoje. Eu estava observando nos grupos sociais, das redes sociais, tem vários grupos no bairro que eu moro. Em todos os bairros, né? O meu esposo, ele não gosta de entrar nos grupos, eu faço parte, para ficar sabendo onde é que tem as coisas, onde é que está acontecendo, alguma coisa ruim que aconteceu, uma boa, algo que inaugurou, que ficou melhor o bairro, e eu vou passando a notícia para ele. E eu estava observando que muitas coisas são postadas ali. E tem um grupo no bairro que eu moro que ele é só para segurança. E todos os dias são postadas coisas ali que não são referentes à segurança. E todos os dias alguém coloca esse grupo é só para segurança. Inclusive os responsáveis. Mas se sumir um cachorro, todo mundo coloca lá: sumiu o cachorro na rua tal, sumiu o cachorro na rua tal. Propaga no grupo da segurança, e aparece em todos os grupos do bairro que eu participo. Aparece a postagem e todo mundo fica dizendo: eu passei de carro, ele estava em tal rua e não sei o quê. Fica todo mundo movido para resolver a situação de achar o cachorro. Eu tenho cachorro, eu amo minha pet. Se ela fugisse, eu ia ficar num BO terrível. Mas o que eu quero dizer é que a gente observa que quando é postado com foto e tudo, telefone, alguém, uma pessoa que está precisando de uma ajuda para uma cirurgia, que não tem isso, não tem aquilo, já fez isso, já fez aquilo, mas precisa sair, ninguém repassa, ninguém comenta nada. Quando é postado que um animal precisa fazer uma cirurgia e coloca o Pix, todo mundo: qual é o Pix? Qual é o Pix? Já fiz, ó, e tal, não sei o quê. Quando é postado uma pessoa, ninguém coloca nada. O que está acontecendo? Nós precisamos amar a Deus. Eu amo meus pets. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós temos aquele mural ali: amar se aprende amando. Se a gente não praticar o amor ao próximo, você não vai conseguir nem amar você. Então a gente precisa mudar de atitude, a gente precisa rever nossos valores. São maravilhosos os pets? São, lógico. A gente faz tudo pela nossa cachorrinha, já é bem idosa, tem 16 anos. E a gente faz tudo para que ela viva bem esse resto de vida, né? Mas pessoas são mais importantes que animais. Pessoas têm mais valor que animais. Jesus deu a vida pelas pessoas e não pelos animais. E nós precisamos rever os nossos valores e sair da superficialidade de vida.
de viver só a nossa vida, sem se incomodar com as outras pessoas, sem avaliar o que a pessoa está precisando, sem olhar para Deus e dizer: Senhor, o que eu posso ajudar outra pessoa? Então, nesse ano, policie sua mente, para você dizer: Senhor, todos os dias, me coloca hoje para ajudar alguém. A Bíblia fala que muito melhor é dar do que receber, é servir. Nós todos precisamos praticar isso, queridos. Servir ao próximo, ajudar o próximo. Não só na época de Natal, quando se consegue umas cestas básicas. Não só no Dia das Crianças, quando se arrecada os brinquedos e vai ali no bairro fazer um H. Eu nem gosto de ir nessas datas, para falar a verdade, porque eu acho uma falsidade. Eu acho. Mas pelo menos faz uma vez na vida, né? Sim, mas se consegue uma cesta no Natal, você consegue abençoar uma pessoa todos os meses. Você consegue ver alguém que trabalha para você, que não trabalha, mas é próximo de você, que você pode ajudar de alguma forma, você pode abençoar de alguma forma. E de alguma forma, a pessoa precisa de você. Nem que seja do teu abraço, da tua atenção, a oração. Você mandar uma mensagem para alguém, perguntando: o que você está precisando hoje? Eu posso orar por ti? Ou então você nem pergunta, você já faz um áudio de uma oração. Eu costumo fazer muito isso. Eu faço áudio orando por alguém e mando para a pessoa. Queridos, nós precisamos ter empatia. Nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos olhar para 2025 com bons olhos. Bons olhos. E praticar aquilo que a palavra de Deus diz para nós praticarmos, para que nós tenhamos êxito, para que e tranquila, e viver de uma forma nobre. Pode não ter muito dinheiro, mas dentro de princípios, um caráter firmado em Deus, uma família aprovada pelo Senhor. A Bíblia fala que é muito melhor comer um prato de verdura numa casa que tem paz, do que carne gorda numa casa que tem confusão. Tudo isso a gente tem que observar na nossa vida. Tem tido paz na sua casa? Você tem primado pela paz na sua casa? Sabia que a nossa casa reflete o nosso interior? Eu falo muito com as mulheres isso. E eu pego no pé mesmo de muitas mulheres. Porque às vezes a gente fala assim, né? Meu Deus, a minha casa está uma bagunça. É o nosso interior que está uma bagunça. Não, mas no meu caso não, porque eu não tive tempo. Às vezes a gente não tem o tempo. Às vezes a gente está trabalhando, não deu para fazer aquela geral, mas não chega a ficar uma bagunça a casa da gente. Ela dá uma desandada ali pela sala, uma roupa que precisa arrumar, mas quando a casa da gente está uma bagunça, é porque o nosso interior está uma bagunça. Quando o esposo e a esposa não cuidam da casa, toda casa precisa de uma manutenção. Não, pastora, mas para dar manutenção tem que ter dinheiro. Tem, mas tem coisas que você, se você der a manutenção, não vai precisar investir dinheiro para aquilo. Antes de estragar, você já dá a manutenção. Antes de cair, você já arruma, para não gastar dinheiro. Ou não é, gente? Então, pequenas coisas, pequenas atitudes, nós precisamos começar a ter agora, no início do ano. Tudo na sua casa precisa estar organizado. Faça uma faxina na sua casa. Comece logo no primeiro dia. Primeiro não, pastora. Vou deixar passar pelo menos o final de semana.
começa no primeiro dia. Faz uma faxina na tua casa. Nós temos algumas orientações aqui que diz assim: tudo que é emprestado, que você tem emprestado, devolva. Separe o que não é seu, que está na sua casa emprestado, devolva. O que tiver quebrado, se desfaça, jogue fora, não serve para ninguém. Eu não gosto de dar nada para ninguém estragado, eu prefiro descartar. Então, tudo que precisa ser consertado na sua casa, conserte, se empenhe em consertar. Muitas vezes tem aquela torneira lá de trás pingando, né? Gastando a água lá à toa. Aí você, tá velha essa torneira, eu também não vou nem mexer. Às vezes é só um ajustezinho. Procura fazer as mínimas coisas para que você se sinta bem. Tudo que estiver parado, sem uso, estagnado, tem duas formas de você dar um destino. Coloca na OLX para fazer dinheiro, porque tudo que está parado é dinheiro perdido. Coloca na OLX para vender. E a gente recebeu esse treinamento esse final de semana, né, Lucimara? Se você tem uma coisa parada, coloca lá na OLX, vende, pelo menos você ganha alguma coisa. Se passar muito tempo e não conseguir vender, diminui o valor. Venda por algum valor, para que você não saia perdendo de todo. Se você não conseguir vender por aquele valor, doe para alguém que precisa. Muitas vezes, Deus nos impede de ganhar alguma coisa, porque Ele precisa ser doado para alguém. Então, tudo que tiver na sua casa estagnado, dê um fim para ele, tá bom? Uma orientação aqui: ore naquela caixinha que é a farmacinha, né? Toda casa tem uma farmacinha. Tem um remédio de dor de cabeça, tem, né, um resto de um remédio que a gente não acabou de tomar, um antibiótico, não sei o que, barará. Ora, pede para Deus para você não precisar de medicamentos. Amém, queridos? Unja sua casa, sua moto, local que você trabalha, seu computador, toda a sua casa, todos os seus pertences. Unja. Nós temos vários visitantes aqui. Se você não tiver prática disso, depois você pode perguntar para quem trouxe você aqui. E se quiser, nós podemos fazer isso, eu e o Gor. Podemos ir nas casas ungir. Aqui, todos nós daqui, da comunidade, já tem condição de ungir sua casa, de orar na sua casa, de abençoar. Não deixe de fazer isso no primeiro dia do ano. É um hábito na nossa casa. Nós oramos na casa toda no primeiro dia do ano, ungimos a casa. Outro dia nós fizemos isso na nossa campanha aqui. Nós vamos fazer de novo, né, amor? Todos os anos a gente faz isso. Unja toda a sua casa. Faça uma faxina na sua vida. Primeiro nós falamos na casa, né? A casa, uma casa física. Faça uma faxina na sua vida. Todo relacionamento quebrado que você tem, reconstrua. Busque a paz com todos, a Bíblia diz. Buscar a paz com todos não quer dizer que você vai ter que andar assim com a pessoa. Você tem que acabar com a guerra. Não precisa conviver, não precisa levar para dentro da sua casa. Mas reconciliar e acabar com a guerra, cada um no seu quadrado, é a melhor coisa para a gente viver. Realinhe a sua vida de oração e jejum. Veja se existe raiz de amargura no seu coração e arranque. O que é a raiz de amargura? É aquela mágoa estabelecida dentro de nós contra pessoas, contra fatos que aconteceram. Às vezes lá na nossa infância, adolescência, ficam prendendo a nossa vida até hoje. Essas raízes de amargura, elas precisam ser arrancadas do nosso coração através do perdão, da liberação de perdão. Se você tem o coração bloqueado com alguém da sua família, procure uma aproximação, né? Então isso faz parte da faxina na nossa vida, no nosso interior. Reveja também a sua alimentação, seus hábitos alimentares, exercício. Olha, esse ano a gente vai ter a corrida CCP, dia 13 de abril. Acho que vai ser 7 e 5K, né, Luiz?
Vai ter 7 e 5. Ainda vai ter a infantil, né? Então vai ter 7 quilômetros, 5 quilômetros e a infantil. Aí pelo menos a infantil você tem que correr. Não, é só para criança, por favor. Mas além de correr, você pode caminhar, você pode fazer alguma coisa. Você tem 4 meses para se preparar. Então não adianta dizer, não, mas eu não corro. Ah, não consigo. Consegue. Todos nós conseguimos quando a gente determina, né? Tem vários irmãos aqui que já estão correndo. O Renato hoje correu 5 quilômetros em 30 minutos. Olha aí, dá um aplauso aí para o Renato. Ele começou em setembro, né, Renato? Recomeçou em setembro. 3 meses só. Ele conseguiu correr 5 quilômetros por baixo de chuva em 30 minutos. Se tivesse no seco ia ser menos, né? Porque dá mais estabilidade. Sei lá. Estou puxando a onda do Renato aí. Então, nós precisamos ter metas de leitura na nossa vida. Faça uma meta da leitura da palavra de Deus. Tem na internet vários meios para você ler a Bíblia. E você consegue fazer em 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas faça um plano de leitura. Faça um plano de leitura de livros para você edificar sua vida pessoal, para você aumentar o seu conhecimento técnico no seu trabalho, o seu conhecimento interpessoal, relacionar com pessoas. E isso é muito bom para a gente. Nós precisamos ter essas metas. Não perca tempo com nada que não te leve para a verdade de Deus. Nem com as instruções, nem com as pessoas que te levem para Deus. Não perca tempo. Equilibre a sua vida financeira. Isso é primordial na nossa vida. Nós alinharmos a nossa vida financeira. Todos nós precisamos de uns ajustes aqui e ali na nossa vida financeira, pois trace metas para 2025. Então são coisas práticas que muitas vezes a gente fica só no, feliz ano novo, tudo de bom, saúde, prosperidade. Mas estou traçando metas viáveis de serem feitas. A gente está comentando aqui coisas que precisam ser reavaliadas. Valorize a casa de Deus. Nós precisamos olhar para isso com muito cuidado. Às vezes a gente fica falando, não, eu vou na igreja às vezes. Não, eu não gosto muito de ir, eu quero descansar no domingo. Nosso culto é 18 horas, dá bastante tempo de descansar, né? Mas 1 Samuel 2,30 diz, porque aos que me buscam honrarei, pois os que me desprezam serão desmerecidos. Então a gente precisa buscar estar na casa de Deus, participar das coisas. Gente, eu vou fazer um desabafo. É muito desafiador para nós, pastores. Nós somos em 10 aqui agora, mas é muito desafiador para todo pastor organizar o melhor para você participar. E aí na hora você fica dando uma desculpa aqui, não, eu não vou porque eu já tinha um compromisso, não, eu não vou porque eu estou cansada, não, eu não vou porque... Procura participar de todas as coisas na casa do Senhor, isso te edifica, é bom para você. A igreja precisa andar junto, nós precisamos andar junto, nós somos igreja, então isso é bom para a nossa vida. Nunca nós podemos ficar só na expectativa das coisas. Nós precisamos nos mover, mudar as nossas atitudes para que nós tenhamos êxito. Se a gente for ficar na mesma coisa que você quis mudar em 2021, 2022, 2023, 2024 e não teve uma iniciativa, em 2025 você vai ter. Amém, queridos? Quantos querem ter atitudes certas para 2025? Amém. De dizer, não, eu vou voltar para o curso de inglês e se matricular logo para voltar. Ano passado eu disse umas 10 vezes que eu ia voltar para inglês. Só disse, não me matriculei.
Mas esse ano eu vou me matricular. Agora já tem até bem perto daqui, curso de conversação até perto daqui da igreja. Então, a gente precisa ter atitudes, mover para que a nossa vida seja diferente. A gente precisa mudar as atitudes, né? Aquela mulher lá que nós começamos falando, a mulher de Sunem, ela teve características que nós precisamos ter. Ela foi corajosa, determinada e confiante. Diga comigo, coragem, determinação e confiança em Deus. É assim que a gente alcança a vitória. Nós precisamos ter coragem, determinação e confiança de que nós vamos receber a nossa restituição plena. Se nós ficarmos só, não aconteceu, não acontece comigo, isso não vai acontecer. A fé nos move, amém, queridos? Você tem fé? Então a fé move seu coração também. Nós não estamos falando de períodos fáceis, de bonança, não é isso que nós estamos falando. Nós não vamos entrar em períodos fáceis, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, amém? Quantos esperam no Senhor? Aleluia, queridos. Não depende da situação financeira do país, não depende. Aquele que crê em Deus e confia no Senhor, ele vai passar dificuldades? Vai, todo mundo passa, mas Deus é conosco e nós vamos superar as dificuldades. Enquanto tem pessoas que passam pela dificuldade e começam a rodar em círculos, porque não sabem o que fazer, nós renovamos as nossas forças no Senhor, amém? Subimos como águias, com asas como águias, amém? Então, períodos fáceis de bonança, não espere, mas espere a restituição pela graça do Senhor. Espere trilhar coisas maravilhosas pelo poder do Senhor. E eu quero terminar essa parte nossa fazendo uma declaração verbal profética, amém, queridos? E nós vamos pegar aqui alguns versículos. Durante a nossa campanha, Deus falou comigo em vários versículos. Deus falou comigo em vários versículos. E vocês podem projetar aí para nós, Hebreus 10, 23 a 25. Então, para nós trilharmos essa jornada de restituição plena, nós vamos olhar direto para a palavra de Deus. Então, Hebreus 10, de 23 a 25. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Quantos creem nisso? Amém. Mas nós temos que nos apegar firmemente à esperança que nós confiamos. Jesus é a nossa esperança. E nós precisamos nos apegar nisso. Isso nos diz que Deus está conosco, independente da situação. Amém? Então diga comigo, eu vou me apegar com confiança em Jesus, independente da situação. Eu falei que nós íamos fazer declarações proféticas. Não é para você estar olhando para mim assim, eu vou me apegar firmemente em Jesus, independente da situação. Não, declaração profética é em pé, de pé. Vamos ficar de pé? Que é para a gente entender o que a gente está fazendo. Hebreus 11, 33 e 34. Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé, né? Versículo 33 e 34 fala sobre a característica. Então, quando a gente estava tendo aqueles ensinamentos, aqueles insights aqui, na semana de ativação profética de 2025, Deus ia falando comigo nesses versículos, em alguns desses versículos. Hebreus 11, 33 diz: pela fé
Eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, 34. Apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Isso aí é situação de bonança, gente? Não. É viver pela fé. Amém, queridos? Sua fraqueza foi transformada em força. Diga comigo, profeticamente: a minha fraqueza, todas elas serão transformadas em força em 2025, pelo poder do nome de Jesus, que é sobre a minha vida. Amém, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Vamos para a terceira declaração profética. Hebreus 12, versículo 12 e 13. Então, para trilhar uma vida de restituição plena, Hebreus 12, versículo 12 e 13 diz: portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Aqui ele está dizendo que alguém vai revigorar para você? Não? Sério? Como assim? O que está dizendo aí? Como é que é? Não, eu não entendi. Revigorem. Isso daí está dando uma ordem para quem? Para nós mesmos. Revigora tu, revigora eu, revigora em vocês. Então, portanto, revigorem as suas mãos cansadas e os seus joelhos enfraquecidos. Versículo 13. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caem, mas sejam fortalecidos. Quem é que vai fazer caminho reto para os seus pés? Amém. Então diga comigo profeticamente: eu farei caminhos retos para os meus pés, a fim de que os mancos não caiam, pela preparação do meu caráter, por eu andar em fé, por eu andar com Jesus, por eu confiar em Deus. Assim que eu farei o meu caminho reto, obedecendo a palavra. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir? Amém, Senhor. Efésios 5, versículo 1 e 2. A quarta declaração é profética para nós trilharmos uma jornada de restituição plena. Efésios 5, versículo 1 e 2. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Como filhos amados em Deus, quem é que você tem que imitar? Uai, como é que você vai imitar Deus? Como é que você vai saber como Deus é? Conhecendo a palavra dele. Ele é o próprio Deus. A Bíblia é o próprio Deus falando. Então, como filhos amados de Deus, imitem em tudo que fizerem. Versículo 2. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo. Amém? Vamos declarar profeticamente? Aleluia! Levante suas mãos para o alto. Em 2025, eu viverei para a glória de Deus, seguindo o exemplo de Cristo, meu Salvador, que se doou aos outros, inclusive e principalmente a mim. Eu me doarei da mesma forma, em amor, e imitarei o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir. Então, a quinta declaração profética para nos
garantir restituição plena em 2025. Salmo 25, versículo 14 e 15. Salmo 25, 14 e 15. O Senhor é amigo dos que o temem e lhes ensina a sua aliança. Diga comigo: o Senhor Jesus é meu amigo, porque eu o temo. E Ele me ensina em 2025 sobre toda a sua aliança. Aleluia! Versículo 15. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra os meus pés de armadilhas. Diga comigo: 2025, eu não cairei em armadilhas. O diabo vai ser frustrado na minha vida, porque os meus olhos estarão voltados todo o tempo para o Senhor, e Ele me livrará de todo mal, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. E a última proclamação profética para que nós tenhamos restituição plena em 2025, Salmo 27, versículo 11 a 14. Salmo 27, versículo 11 diz o seguinte: ensina-me a viver, Senhor, guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. 12. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam, respirando violência. 13. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. 14. E espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Aleluia. Preparados para fazer a última proclamação profética? Amém? Levante sua mão para o alto. Eu não serei alcançado pelos meus inimigos, porque o Senhor me liberta. Os meus passos trilharão o caminho eterno. Não cairei em nenhuma armadilha, porque o Senhor é comigo. Eu espero pelo Senhor e sou valente. Eu sou corajoso. Eu sou disposto. Eu confio em Deus, que me sustenta, que é a minha base. Os meus inimigos não são pessoas. Os meus inimigos já são derrotados, já foram derrotados pelo poder do nome de Jesus, que está acima de todo nome. E eu andarei sob a proteção desse nome santo. E em Jesus vencerei toda adversidade, todo laço do inferno é caído por terra. 2025, minha saúde não será comprometida. Eu viverei em plena saúde. Meu organismo vai ser são. Minha vida emocional vai ser sã. Nenhum inimigo me alcançará, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque o meu Deus está comigo em todo momento. Nada me abalará, porque a minha confiança não está em homens, está no Deus Todo-Poderoso. O Senhor dos Exércitos está comigo, nenhum mal temerei, porque eu terei a vitória no nome de Jesus. 2025 será o ano da restituição plena na minha vida, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, aleluia, já providenciou toda sorte de bênçãos na minha vida em Cristo Jesus.
e eu estou nele e ele em mim. Por isso não serei abalado, não sofrerei infortúnios, não sofrerei calamidade. O meu Deus é o meu sustento e a minha força, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? E é dessa forma que nós vamos enfrentar 2025 e receber a bênção de Deus. Estamos a 10 minutos da virada do ano, de começar essa nova etapa. Não é só uma data. Deixa eu te explicar uma coisa. O nosso Deus é o Deus que criou o tempo. Em toda a palavra dele nos fala de épocas. Ele é um Deus geracional. Geração fala de tempos, fala de décadas, fala de milênios. O nosso Deus controla o tempo. O nosso Deus criou as estações. E cada estação tem um tempo certo. E quando muda uma estação, muita coisa muda na natureza. Quando você comemora o aniversário, muita coisa muda na sua vida. Não é um dia só que você dorme e depois acorda da forma igual. Não, você vai adquirindo experiência, você vai adquirindo maturidade, você vai crescendo, você vai vivendo e aprendendo a viver. Toda virada de ano é a finalização de um ciclo e o início de um novo ciclo que Deus nos dá a oportunidade de viver e de viver debaixo da orientação dele.